Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, domingão de Dia das Mães, 14 de maio. Dia de Botafogo no Campeonato Brasileiro, que às 18h30 no estádio da Serrinha, enfrenta a equipe do Goiás em busca de mais uma vitória para manter os 100% de aproveitamento e ampliar sua vantagem em relação ao Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Na noite desse sábado, o Verdão empatou por 1-1 em casa contra a equipe do Red Bull Bragantino. Dessa forma, chegou a 14 pontos e deu ao Glorioso uma grande oportunidade de colocar 4 pontos de vantagem para o segundo colocado. Claro, não podemos desperdiçar essa oportunidade e certamente o Botafogo vai lutar bastante para sair vitorioso. Temos que saber neutralizar os pontos fortes do adversário, porque sim, apesar do momento conturbado de instabilidade no Goiás, existem pontos fortes, é um adversário que tem o seu valor e também tem os seus pontos fracos. E esse é meu propósito aqui nesse vídeo, mostrar para você como atua a equipe do Goiás e de que maneira o Glorioso tem que se comportar para sair com os 3 pontos. Só que antes de mais nada, Fogão, aquele recado mais do que especial nesse Dia das Mães, em especial para a digníssima, né? Primeiro Dia das Mães da minha digníssima. A Luna, nossa filhota, tá aqui para abençoar a nossa vida, para alegrar o nosso dia, nossos anos de vida, melhor dizendo. E eu queria deixar registrado aqui um feliz Dia das Mães, não só para a digníssima, mas também para todas as nossas irmãs de camisa, que no dia de hoje vão estar lá ao lado dos seus filhos, filhas, dos seus familiares, curtindo o domingão de paz, tranquilidade e no fim do dia celebrando um presentão que o Botafogo certamente vai buscar para todas as mamães botafoguenses. Então, ó, um beijão pra digníssima, pra minha filha e pra todas as mamães botafoguenses que certamente vão ter motivos pra sorrir no dia de hoje. Dito isso, Fogão, vamos em frente, temos trabalho para fazer. Nesse vídeo aqui eu quero dividir esse conteúdo em fase ofensiva, fase defensiva, transição ofensiva, transição defensiva e bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva. Só que antes de mais nada, deixa o seu like, isso é importante na distribuição desse conteúdo, para que mais torcedores cheguem nesse confronto contra o Goiás muito bem informados sobre como joga o nosso adversário. E além disso, se inscreva aqui no canal, porque isso é extremamente importante. Estamos buscando os 31 mil inscritos e muito em breve chegaremos lá, sem a menor sombra de dúvida. Sempre lembrando que mais tarde vai ter o pós-jogo aqui no canal e que seja mais um pós-jogo de vitória, que a gente está ficando muito bem acostumado, não é mal acostumado não, muito bem acostumado que seja assim durante muito tempo ainda, não é verdade? Vamos em frente, Fogão. Quero começar sobre bola parada. Como o Goiás se comporta na bola parada ofensiva. Na sequência eu vou falar sobre a bola parada defensiva. Mas a equipe do Goiás tem um certo padrão na hora de executar a sua bola parada ofensiva. No escanteio, por exemplo, o Esmeraldino costuma fazer essa cobrança entre a marca de pênalti e a linha da pequena área, naquela região, explorando 3 atletas especialmente. A dupla de zaga, os titulares inclusive voltam no dia de hoje, estavam suspensos, e também o centroavante Matheus Peixoto. São 3 atletas que têm boa estatura e atacam a bola nessa cobrança, gerando perigo para as defesas adversárias. Foi assim, por exemplo, contra o Atlético Paranaense. Foi assim também contra o Internacional. Então o Goiás tem uma bola parada ofensiva que costuma dar trabalho para os seus adversários. A equipe do Corinthians, por exemplo, sofreu um dos 3 gols, dos únicos 3 gols que o Goiás fez até aqui no Campeonato Brasileiro, também com bola parada. Isso é só para mostrar que realmente é uma arma da equipe adversária. Bola parada essa que não é só perigosa no escanteio, mas também em cobrança lateral e também com bola rolando, mas a gente vai falar sobre isso já já. Agora, a bola parada defensiva também tem um padrão, uma maneira de se posicionar, por exemplo, para tentar bloquear o escanteio da equipe adversária. A gente sabe que bola parada para o Botafogo é uma arma muito importante e a gente espera, claro, que no dia de hoje, uma vez mais, possamos explorar essa arma que é tão fundamental na nossa equipe. A equipe do Goiás, na hora de se posicionar para tentar bloquear, neutralizar a ação de bola parada ofensiva de um escanteio, por exemplo, coloca ali 7 jogadores protegendo a pequena área, fazendo uma marcação mais por zona. E outros 2 que ficam na marca do pênalti, fazendo uma marcação mais individualizada de quem vem de trás. Além disso, costuma ter um jogador na sobra, na frente da pequena área. O Palmeiras soube explorar muito bem esse tipo de posicionamento. O Internacional quase conseguiu, mas o Verdão foi mais efetivo. Foram 3 jogadores contra 2 aqui do Goiás na marca do pênalti.
Um antecipou no primeiro pau, outro atacou aqui por dentro e o terceiro, que foi o Arthur, foi para a segunda trave. Qual foi o resultado da jogada? O Palmeiras, que também tem uma bola parada muito forte, são mais de 20 gols de bola parada só nessa temporada, conseguiu desviar na primeira trave e lá no segundo pau o Arthur completou e fez o gol. Então a equipe do Goiás tem um padrão defensivo que o Botafogo pode buscar explorar. Pode e deve, na verdade, né? Porque a gente sabe que a nossa bola parada é perigosa, temos jogadores com ótima estatura e, inclusive, contra o Corinthians abrimos o placar cedo dessa maneira. A bola parada ali na falta lateral, né? Na intermediária, também é uma arma importante e o Botafogo pode sim buscar atacar, agredir a equipe do Goiás dessa forma, né? Tomara que a bola parada funcione, funcionou contra o Corinthians e pode mais uma vez nos ajudar a encontrar o caminho da vitória. Agora, falando sobre transição ofensiva e defensiva, a equipe do Goiás costuma ter um contra-ataque até interessante. Tem jogadores de velocidade, mas não conta hoje, por exemplo, com o Vinícius, ponta esquerda, que é muito acionado. A equipe do Goiás, via de regra, costuma atacar mais pelo corredor lateral esquerdo do que pelo corredor lateral direito. Não é uma diferença tão significativa assim, né? Pô, 90% das vezes é pelo lado esquerdo, não é o caso. Tá? Mas ainda assim, fica esse destaque aqui, o lado esquerdo é mais acionado. Agora, sem o Vinícius, quem será que pode jogar por ali? Pode ser o Diego Gonçalves, velho conhecido da torcida botafoguense. Vamos ter que aguardar, mas é bom o nosso lado direito da defesa ficar atento em relação a isso. Eles costumam conseguir encaixar alguns bons contra-ataques, mas a efetividade, a eficiência na hora de finalizar deixa a desejar. Contra a equipe do Flamengo, por exemplo, no Maracanã, o Diego Gonçalves teve a chance de diminuir o placar mais para o fim da partida num belíssimo contra-ataque puxado com muita velocidade. Mas na hora de chutar, chutou em cima do goleiro. O Goiás, por exemplo, contra a equipe do Internacional, finalizou 15 vezes, o que é uma média da equipe do Goiás nos jogos que eu pude observar. Somente em uma ocasião foram 10 finalizações. Em todos os outros jogos, 15 para cima. 15, 16, também não passa muito disso não. Só que em termos de bola no alvo, contra o Internacional, por exemplo, foi um chute no alvo. E olha que contra o Internacional no Beira-Rio, a equipe do Goiás teve boas oportunidades para balançar as redes. Mas quem não consegue acertar o alvo não faz o gol. Não é à toa que a equipe do Goiás, nessas 5 partidas pelo Campeonato Brasileiro, nas 4 partidas em que foram derrotados, não conseguiram fazer gol. Isso é um dado importante. No único jogo que conseguiu balançar as redes, não saiu derrotado, pelo contrário, saiu vitorioso, 3-1 de virada para cima do Corinthians, justamente jogando lá na Serrinha, né? Na Sul-Americana, por exemplo, quando o Goiás balançou as redes, também não saiu derrotado. Um empate, uma vitória. O Emerson Ávila, né, que é o atual treinador do Goiás, ele chegou para substituir o Guto Ferreira. Na verdade, ele não chegou. Ele já era da comissão técnica permanente. O Guto Ferreira foi contratado em dezembro de 2022, mas depois de perder nos pênaltis o Campeonato Goiano e cair na segunda fase da Copa do Brasil para a equipe do Águia de Marabá, foi demitido. O Emerson Ávila, então, assumiu a equipe, faltando ali uma semana para começar o Campeonato Brasileiro. Nesse período de Brasileirão, pegou o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, pegou o Internacional no Beira-Rio, o Corinthians na Serrinha, o Palmeiras na Serrinha e o Flamengo no Maracanã. Não teve vida fácil até aqui e os resultados mostram que o momento é de grande instabilidade na equipe do Goiás. O Palácios é um meia que merece atenção, jovem, consegue encontrar bons passes, especialmente lançamentos nas costas da defesa, e a gente tem que ter atenção em relação a esse atleta, que busca finalizações de fora da área. Não só ele, tá? A equipe do Goiás tem como uma das suas armas, além da bola aérea, também a finalização de fora da área. Então é bom a gente bloquear essas tentativas de chute de fora da área, porque a gente sabe que a gente tem um grande goleiro, mas às vezes desvia daqui, desvia dali, mata o Lucas Perry ali na hora de fazer a defesa. Então é bom a gente ter muita atenção para bloquear. Agora, e sobre a transição defensiva? Falei aqui que o Goiás até tem um contra-ataque interessante, pecando na efetividade, na eficiência na hora da definição. Mas a equipe do Goiás, na transição defensiva, recompõe de forma muito lenta.
A intensidade dos meias na hora de recompor, parece que os caras estão ali, ó, vendo o jogo, assistindo ao jogo de dentro do campo. Não foram poucas as vezes nos jogos que eu pude analisar que você viu os meias do Goiás voltando num ritmo tranquilo e a linha de zaga completamente sob pressão. Fica um espaço muito grande entre linhas, a linha defensiva e a linha de meio de campo. Inclusive, mesmo quando a equipe está melhor postada lá atrás. Os jogadores do Goiás estão marcando por zona, sem fazer pressão, tanta pressão assim no portador da bola e sem uma grande área de perseguição. O que eu quero falar com isso? Via de regra, você vê os jogadores do Goiás correndo atrás do portador da bola por 5 a 10 metros, mas logo na sequência larga a marcação, digamos assim, porque o portador da bola já está entrando numa outra área, numa outra zona, que seria a responsabilidade de um outro jogador. Então não é nada comum você ver os atletas adversários conduzindo a bola e terem muita liberdade para conseguir fazer os passes, para conseguir fazer as tabelas, chegar em condições de finalização. Isso chamou muito a minha atenção. É como se fosse, no bom português, aquela marcação frouxa. Os caras estão lá, mas não estão efetivamente marcando. O Eduardo por dentro pode ter muito espaço para trabalhar. O Tiquinho Soares, se for escalado como titular hoje, a gente não sabe ainda qual vai ser o 11 inicial, né? Estão relacionados e tudo mais, mas repito, meio de semana tem ali o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil na Arena da Baixada. Então a gente não sabe ainda qual vai ser a equipe que o Castro vai mandar a campo. Mas, ó, se o Tiquinho jogar, se o Eduardo jogar, o Tietê com a liberdade que tá tendo pra jogar, o Gabriel Pires não foi relacionado, né? Sentiu fisgada na panturrilha. Dá pra gente imaginar que o Tietê possa ir a campo, possa ir a jogo. Esses atletas por dentro, logo ali no corredor central, vão ter espaço para trabalhar. Pode ter certeza que esse espaço vai surgir. Além disso, o corredor lateral direito da equipe do Goiás, meu amigo, é o mapa da mina. Ali o Dieguinho e o Maguinho não conseguem dar conta. O Dieguinho não tem um retorno defensivo tão forte assim. Já o Maguinho vira e mexe, se enrola no X1. Pode ser o mapa da mina. E como essa transição defensiva não acontece de forma tão intensa, tão acelerada, não é uma equipe que volta e faz aquela compactação, aproximando bastante as duas linhas de marcação, os espaços vão surgir. Os espaços vão surgir, pode ter certeza disso. E o nosso ataque rápido pode ser sim uma belíssima arma para a gente poder surpreender a equipe do Goiás. O Botafogo costuma ter uma capacidade de atacar com velocidade bem interessante e no jogo de hoje vai ser uma arma realmente importante. Além disso, falando aqui de fase ofensiva e fase defensiva, quando o Goiás tem a posse de bola, conforme eu já disse, ataca mais pelo lado esquerdo. O Vinícius, que costuma ser o titular, não vai estar no jogo, né? Mas a gente normalmente vê o Goiás buscando mais o ataque ali pelo lado do Sander e do Vinícius. Vinícius, que já é um cara que está jogando no Goiás há bastante tempo, ele está sendo reavaliado, a gente ainda não tem a 100% de certeza se ele não atua contra o Botafogo. A mesma coisa, inclusive, vale para o Morelli, volante. O Tadeu não joga contra o Botafogo, o goleiro que atua é o Marcelo Rangel, que é um nível bem diferente do Tadeu. A gente sabe que o Tadeu costuma fazer excelentes partidas contra o Botafogo, mas ele fraturou o dedo mindinho da mão e não está apto a jogar por enquanto, né? É uma boa notícia para o Botafogo, claro, porque, conforme eu disse, né, um goleiro que cresce pra caramba contra o Glorioso. Agora, quando o Goiás tem essa posse da bola, o corredor central e o corredor lateral esquerdo são dois pontos que a gente tem que ter muita atenção. Não que pela direita o Goiás não vá tentar agredir, não é o caso. O Dieguinho chega por ali, o Maguinho chega por ali. Então a gente tem que ter realmente atenção ao corredor lateral direito. Só que na esquerda o Goiás gera mais finalizações, por dentro o Goiás gera mais finalizações. Inclusive, contra o Flamengo, o Matheus Peixoto recebe essa bola na frente da grande área. Ele tem 1,90 de altura, então é um centroavante grandão, né, bem alto, e consegue fazer o giro, finalizar com muito perigo. O Santos teve que fazer uma boa defesa, tá? Isso ainda na primeira etapa. O Flamengo veio a construir sua vitória por 2-0 e tudo mais, mas o Matheus Peixoto poderia ali ter diminuído o placar. Conforme eu disse, é uma equipe que busca essas finalizações de fora da área. E o Botafogo vai ter que ter muita atenção em relação a essa questão. Mas ao mesmo tempo, não é uma equipe que tem tanta capacidade criativa assim. Tem dificuldade. Não à toa só balançou as redes contra uma equipe nesse Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, que vem vivendo um excelente momento defensivo,
pode mais uma vez passar o jogo sem ser vazado. Inclusive, não sofrendo gol, a maior probabilidade é que o Glorioso saia vitorioso. Esse é um ponto bem importante a ser destacado, tá? Em caso de não sofrer gol para a equipe do Goiás, grandes chances da gente conseguir, seja numa bola parada, seja num ataque rápido, explorar as deficiências do adversário e sair com a vitória. Agora, e na fase defensiva, Vitor? Quando o Goiás está sem a bola e precisa se defender. Meu amigo, na fase defensiva, conforme eu comentei, o lado direito, em cima do lateral direito, Maguinho, é uma arma importantíssima. É um mapa da mina, cara. Várias equipes já fizeram gol por ali. Porque o Maguinho é muito fraco no X1 e o Dieguinho não faz a recomposição tão bem assim. Então ali pode ser o mapa da mina. Seja o Vitor Sá, seja o Luiz Henrique, certamente vai ter espaço para poder buscar o 1 contra 1, colocar ali na linha de fundo, tentar chegar para conseguir esse cruzamento, visando o Eduardo, o Tiquinho, que vão chegando na grande área, ou então aquelas tabelas rápidas que você infiltra pelo corredor interno. O Vitor Sá toca aqui de repente no Tietê, no Eduardo e passa para receber, já entrando na grande área em situação de grande perigo. Contra o Corinthians, por exemplo, o Roger Guedes fez o primeiro gol da equipe paulista exatamente assim. E além disso, sempre destacando como tem espaço entre linhas, a gente conseguindo dar aquele passe na vertical, meu irmão, o Eduardo pode receber essa bola frontal, ou mesmo o Tietê receber essa bola frontal e aí o estrago pode ser grande. O Botafogo tem tudo para vencer esse confronto, Fogão. Do outro lado tem armas, tem pontos fortes? Tem, mas tem mais pontos falhos do que outra coisa nesse momento. Período de grande instabilidade para a equipe esmeraldina, o Emerson Ávila tem pouco tempo de trabalho, ainda está tentando ajeitar a equipe, já o Botafogo está vivendo um grande momento. Então a gente pode sim buscar essa vitória mais uma vez lá na Serrinha. No ano passado, vale lembrar, o Botafogo saiu vitorioso. E que assim seja no dia de hoje, não é verdade? Enfim, Fogão, quero saber, tá confiante para vencer a equipe do Goiás? Eu, sinceramente, estou muito confiante, ainda mais depois de ter analisado todas essas partidas contra Inter, Flamengo, Corinthians, pela Copa Sul-Americana, estreia do Campeonato Brasileiro. Tem muito espaço para trabalhar, meus amigos. Tem muito espaço para trabalhar e o Botafogo pode sim e tem a capacidade para saber explorar todas essas situações. Vamos aguardar, né? 18h30 começa, estaremos juntos acompanhando essa partida e depois, mais tarde, às 10 da noite, pós-jogo aqui no Fala Fogão. Um grande abraço e uma ótima vitória para todos nós, em especial para as mamães botafoguenses. Fui!